Eu sou Deise Vilas Boas, eu sou morfologista, professora associada de histologia do Departamento de Biomorfologia, vinculada ao Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, UFBA. E nesse vídeo eu vou continuar a abordagem a respeito do preparo de amostras parafinizadas para estudo em microscopia de luz. Esse é o terceiro vídeo dessa abordagem. Então, eu vou pedir a vocês que ainda não assistiram o primeiro vídeo, que voltem e assistam, que é onde a gente começa a falar da parte de coleta de amostras, fixação e clivagem. O segundo vídeo, ele será importante se o preparo de sua amostra envolver algum tecido mineralizado, como osso ou dente. Então, se seu tecido não é desse tipo, se ele é um tecido mole, você pode pular esse terceiro vídeo e assistir a partir daqui, tá bom? Então, obrigatório é o primeiro. Nesse vídeo, nós vamos estudar o que a gente chama de processamento. Então, quando a gente fala assim, houve um técnico de histologia dizendo, eu vou processar a amostra. Então, o que esse técnico está querendo dizer? Ou um pesquisador, ou um aluno, ou um professor que diz isso? Ele está querendo dizer que ele vai retirar a amostra do fixador e vai começar o processo de desidratação. Então, o que a gente chama de processamento da amostra é composto por 3 etapas, e a partir de agora a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos lá? O processamento das amostras consiste em desidratar essas amostras, clarificar ou diafanizar e, em seguida, infiltrar essa amostra. Filtrar ou impregnar, como queiram. Então, aqui é uma breve revisão do que a gente está tratando nessa série de vídeos. A gente, no vídeo número 1, falou da coleta, da fixação e da clivagem. E no vídeo 2, a gente tratou da calcificação. Então, é aqui que a gente está, no processamento, nessa etapa 5. Essa ordem, ela resume todas as etapas que a gente precisa para análise de microscopia referente ao que a gente chama de parafinizar uma amostra, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar a partir da etapa de inclusão. Então, quando a gente fala de amostra amostra parafinizada, a gente está falando de uma amostra que, finalmente, ela vai se apresentar na forma de um bloco de parafina, né, como um material, vamos dizer assim, de duração que não dá para ser nem medida, né, se ela for bem conservada, né, um prazo de validade, na verdade, indeterminado. Então, essa amostra ela vai ser colocada em um microscópio para que a gente visualize, né? Então, que é justamente aqui. Nesse momento, a gente não precisa compreender exatamente o descritivo aqui dessa fotomicrografia, dessa imagem histológica, porque não é o objetivo da aula. Então, vamos continuar aqui a nossa abordagem. Então, depois que você processa as amostras, você vai ter que confeccionar o bloco, cortar e, finalmente, armazenar. Então, na verdade, só está faltando a gente falar disso aqui, ó. Que a gente está falando de uma forma mais simplificada. Então, vamos nos concentrar no objetivo desse vídeo. A desidratação da peça ou da amostra, ela consiste na retirada da água desse material. A retirada dessa água é uma etapa muito importante. Por quê? Porque a parafina ela é immiscível com a água, né? A gente está tratando de amostras que serão parafinizadas.
Então, a gente vai discutir os objetivos dessa parafinização mais adiante. Mas, já sabendo que a parafina é um material immiscível com a água, a gente presume, que a gente vai precisar remover toda essa água. Então, existe bastante água, especialmente nos tecidos conjuntivos, a gente tem muita água na qualidade de líquido tecidual. Então, essa água vai precisar ser retirada, e isso é realizado a partir de uma série de banhos em álcool etílico em concentrações crescentes. Na verdade, existem diversos reagentes com essa capacidade de desidratar a amostra. Quando a gente fala do dia a dia de um laboratório de histologia, de histotecnologia, a gente fala no álcool etílico, porque o álcool etílico, ele, além de ser um reagente barato, de baixo custo, ele é um reagente que não danifica muito a amostra, se a gente fizer essa desidratação de forma correta. Então, a gente faz esses banhos em ordem crescente. Aqui a gente está ilustrando o que seriam as cubas de vidro, onde a gente colocaria essas amostras com um tempo determinado. Esse tempo ele varia de protocolo para protocolo, de laboratório para laboratório. Existe uma variação também em relação ao fato de se o material foi ou não descalcificado, o tamanho da peça, mas a verdade é que você precisará de pelo menos uns 3 banhos de álcool em concentração crescente. Então, quando você encontrar uma bateria desse tipo aqui, você estará encontrando provavelmente um primeiro álcool na concentração de 70%, um segundo álcool na concentração de 95% e o terceiro álcool, já o álcool absoluto. Então, a gente tem aqui uma imagem extraída de uma apostila da Fiocruz que mostra uma série de banhos que é utilizada em alguns protocolos, onde a gente tem um álcool intermediário entre o álcool 70% e 95%, seria esse álcool aqui do meio, e a gente teria alguns banhos de álcool absoluto. Então, isso é uma coisa que varia de protocolo para protocolo. O importante nessa etapa é que o tempo de exposição a esse reagente ele seja rigorosamente controlado. Tá? Então, as amostras, quando elas ficam em um tempo muito grande no álcool etílico, elas costumam ficar retraídas, ressecadas, elas são desidratadas em excesso, e isso tem uma série de implicações para o resultado final desse material, quando ele for visualizado. Então, é muito importante seguir rigorosamente o tempo de desidratação em cada um desses banhos. Bom, então, a etapa que segue a desidratação é a etapa que a gente chama de diafanizar a amostra, através de um diafanizador. Essa etapa ela também é conhecida como clarificação ou clareamento, e eu queria falar para vocês aqui, porque são coisas diferentes, mas todos esses nomes estão corretos quando eles se referem a essa etapa, mas diafanizar esse material vai significar, basicamente, imergir esse material em um solvente da parafina. A partir do momento que a gente desidrata o material, embora a gente consiga, de fato, retirar toda a água, a gente encontra um outro problema, que é o fato de que o álcool etílico, ele é immiscível com a parafina. Então, a gente precisaria de um material aí intermediário entre o álcool etílico e a parafina, que fosse ao mesmo tempo um material solvente da parafina e que também fosse desalcoolizante. Então, o xilol, conhecido também como xileno, como vocês veem aqui nessa imagem do lado direito, o xilol ou xileno, ele é um solvente orgânico bastante conhecido, um solvente orgânico tóxico, bastante irritante, para o trato respiratório, deve ser manuseado com bastante cuidado, com a sua característica, seu odor característico de hidrocarboneto aromático, que tem um odor parecido com o do benzeno, do tolueno. E esse xiló, esse xileno,
ele vai ter justamente essa característica de, ao mesmo tempo, ter a capacidade de remover o álcool, né, de ser desalcoolizante, e também de ser, por ser um solvente orgânico, né, da parafina, ele vai ter o seu papel aí de permitir a continuidade dessa etapa. Bom, a maioria dos laboratórios de histologia, de histotecnologia, utiliza 2 banhos de xilol, né? Ao contrário do álcool, que é utilizado inicialmente diluído, o xilol ele é usado do jeito que ele vem mesmo, do jeito que ele é comercializado. E alguns laboratórios utilizam 3 banhos, mas a maior parte dos protocolos utiliza. A verdade é que você precisa de pelo menos 2 banhos, né? E que também esse número não deve ser superior a 3, porque existe também pode existir um excesso de diafanização do material também, né? E também porque o uso do xilol chileno, ele é um uso bastante racional, né? O xilol, ele tem essa implicação mesmo de ser tóxico, né? Então, ele é manipulado dentro da capela de exaustão, ele tem essa característica de danificar, por exemplo, o látex das luvas, tubulação plástica, né? Então, ele jamais deverá ser manipulado diretamente, né? Com luvas comuns, de látex ou de vinil. As luvas para manipular xilol são luvas de nitrila, geralmente elas têm uma cor diferente, elas são azuis, né? São bem mais caras. E não se deve, de forma alguma, manipular o xilol dentro, assim, no ambiente do laboratório, fora da capela de exaustão, né? Fora da exaustão. Principalmente quando esse contato com o xilol é um contato recorrente, né? Então, além dessa característica de dano em contato, né? Não se deve tocar diretamente em uma solvente. A gente manipula as amostras no ambiente de um berço histológico, né? Ou dentro, a essa altura, as amostras já estão dentro de um cassete, no caso, né? Quando a gente utiliza o xilol para cortes dentro de um berço, então a gente utiliza sempre pinças, né? A gente não toca diretamente nesse reagente, né? A gente destampa o material dentro da capela de exaustão com a exaustão acionada, depois a gente tampa rapidamente, né? Para proteger as pessoas que trabalham ali naquele ambiente, proteger o ambiente da emanação do vapor desse reagente, tá? E uma outra questão importante é a questão do descarte também, né, do xilol, porque os laboratórios que trabalham com xilol, ele jamais deve ser, da mesma forma como eu fiz a observação da luva, e eu faço aqui a observação a respeito do acondicionamento desse reagente, ele já vem numa garrafa de vidro e assim ele deve permanecer, né? Ele deve ser descartado de forma especial, né? Então, os laboratórios costumam recolher. Então, a gente coloca o xilol utilizado, a gente volta com o funil para dentro de uma garrafa de vidro e espera que empresas especializadas em gestão de resíduos perigosos, né, empresas que trabalham a serviço do meio ambiente, coletem, né? As instituições pagam por esse serviço e jamais vocês devem descartar xilol na pia, na tubulação, seja lá onde for, porque além dele exalar esse vapor tóxico, irritante, e ele ser perigoso no contato direto com a pele, ele danifica a tubulação, ele compromete completamente o sistema de esgotamento, ele é extremamente poluente para o meio ambiente, tá? Então, essa etapa, ela também é chamada de clarificação ou clareamento. Por quê? Porque impurezas do material nesse processo também são retiradas, o material ele vai sofrendo um processo literalmente, de clareamento, o material ele vai ficando translúcido, ele vai ficando transparente, você consegue ver isso na sua frente acontecer, né? Durante a diafanização. Então, por esta razão que o material é chamado, nessa etapa também, está diafanizando, está clareando, está clarificando, tá? Então, ele varia também o tempo de horas de diafanização, de acordo com os protocolos do laboratório, e vale a mesma observação que eu fiz anteriormente de respeito ao tempo de diafanização desse material, tá? Queria fazer aqui algumas considerações a respeito da densidade desses reagentes, né? Primeiro, eu falei da etapa de desidratação, aqui considerando inicialmente álcool a 70%, né?
enfim, então você já começa com o álcool etílico que está diluído, então é mais ou menos isso aqui que acontece, né? Então a água ela é mais densa que o álcool etílico, então aqui a gente está simbolizando onde a amostra, né, ficaria mais ou menos. Então é importante que a gente agite de vez em quando, né? Essa agitação ela pode ser feita com a própria pinça mesmo, deve ter cuidado de não agitar o recipiente para que não venha a verter, né, a mistura. E a gente costuma dizer que para uma boa desidratação e uma boa diafanização, esses reagentes eles devem estar em torno de 20 vezes também, assim como o fixador, né, pelo menos o volume aqui da amostra. Né? Então, em relação ao volume de cassetes ali que você tem, aqui a gente está passando uma situação onde a gente tem apenas um cassete, mas nem sempre é assim, tá? Então, é isso que aconteceria se a gente não... É muito importante falar sobre isso, porque alguns alunos, eles chegam no laboratório para participar dessa etapa, né, de um reagente que foi feito no dia anterior, alguns dias anterior, e está lá identificado, né, álcool a 70%, enfim, estava tampada, às vezes a gente aqui tem um cuidado no nosso laboratório, inclusive, de envolver, né, para além da tampa da tuba de vidro, a gente envolve em filme de PVC, mas a gente tem essa sedimentação aqui, a gente precisa fazer sempre uma agitação antes de colocar a amostra, tá? Não se esqueçam que quando vocês não utilizam álcool puro, né, que já vem pronto diluído a 70%, vocês fazem isso no laboratório. Essa diluição precisa ser bastante precisa, quando você faz em proveta, e que quando você vai usar nos outros dias subsequentes, o ideal é que você tenha um alcoômetro dentro do laboratório para conferir se ele continua a 70%, né, a 95% do jeito que você fez, tá bom? Em relação à etapa de diafanização, a gente tem aqui, ó, a passagem do álcool para o xilol, tá vendo? Então, a gente teria o xilol também em relação ao álcool como material mais denso e a gente mostra aqui a importância de que a gente deve fazer pelo menos 2 banhos, né? Então, se você faz um banho só de xilol, por exemplo, essa amostra ela pode não ser diafanizada corretamente, então a gente tem um primeiro xilol, o xilol 1 ainda com bastante álcool, né? Porque veio da etapa anterior de desidratação, tá? Então, é muito importante ter esse cuidado de usar o número de banhos corretos, em tempo correto também, de agitar as soluções que são diluídas. Bom, uma vez diafanizado esse material, né, clarificado, a gente vem aqui agora para a etapa de impregnação ou infiltração em parafina, tá? Então, essa etapa, ela consiste, como o nome já diz, em impregnar ou infiltrar o material de parafina. O número de horas de infiltração também varia de protocolo para protocolo, mas uma coisa importante a ser dita sobre essa etapa é que essa etapa ela é uma etapa também onde você pode parar, né? Você necessitando, o ideal é que você siga com a etapa de inclusão, né? Que significa fazer o bloco mesmo em si, confeccionar o bloco de parafina, que a gente vai tratar no próximo vídeo, né? A gente hoje vai aqui até essa etapa de impregnação e infiltração. Mas é importante dizer isso para vocês, porque às vezes a realidade do dia a dia do laboratório, ela é uma realidade onde você precisa infiltrar o material e precisa parar, né? Porque você tem um número de horas de trabalho, por uma série de razões, tá? Bom, a parafina histológica, ela é uma parafina parecida com essa parafina que se conhece, né, aí popularmente, mas ela é uma parafina filtrada, ela é uma parafina com características especiais, né? Então, hoje em dia, a gente tem parafinas que têm um controle grande do ponto de vista do ponto de fusão, tudo isso é muito importante. Então, o que a gente precisa compreender a respeito da parafina? A parafina é um material que é sólido à temperatura ambiente, né? Então, para você infiltrar o material, você precisa primeiro que essa parafina ela esteja no estado líquido. Isso acontece dentro do ambiente aqui, ó, tá vendo, da estufa. Ó, as melhores parafinas histológicas, elas têm ponto de fusão
em torno de 56 a 58 graus. Elas não precisam nem chegar a 60 graus. Mas, assim, embora a gente tenha hoje sistemas que trabalham com parafinas que são resistentes a temperaturas maiores, né, sem danificar o material, principalmente os sistemas de trabalho fechados, não? A gente que trabalha dentro da nossa realidade, na maioria dos locais, que não é de uma automatização do processo, um processo que é mais manual, como a gente está mostrando aqui para vocês, vocês precisam ficar atentos a essa questão do controle da estufa, né? Principalmente quando as estufas elas são digitais, a apresentação da temperatura é digital, né? Na frente do equipamento, porque não é confiável. Então, toda a parte de cima da estufa, ela tem um lugarzinho onde a gente coloca um, um termômetro mesmo, para a gente conferir ali a temperatura, porque superaquecer a parafina tem uma série de danos para o material, né? Especialmente se esse material, no futuro, ele for utilizado para o diagnóstico em imunohistoquímica, que é muito comum para várias doenças, e também dentro do ambiente de pesquisa, a técnica de imunohistoquímica, que é uma técnica de alta afinidade, né? Ela apresenta-se extremamente comprometida quando esse material ele foi impregnado, infiltrado, incluído em uma parafina que foi aquecida acima da temperatura recomendada. Então, fiquem muito atentos para essa etapa também. A gente faz uma transformação prévia, né, dessa parafina dentro do ambiente. Então, no momento que você chega nessa etapa, ela precisa estar completamente no estado líquido. E aqui a gente está demonstrando que seriam os 2 banhos de infiltração, né? Quer dizer, alguns laboratórios utilizam 3 banhos. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, os 2 banhos como situação aqui minimamente recomendada para infiltração, onde você adentra os cassetes, não? E aqui a gente tem do lado esses bulis, eles contêm outra parafina, né, que ela não é misturada com essa, que é a parafina que a gente vai tratar no próximo vídeo, que é a parafina de inclusão. Isso tudo quando a gente faz dessa forma aqui, quando a gente faz de forma manual, tá? Então, você coloca o cassete dentro da parafina e ela fica, essa amostra, ela fica impregnando e filtrando dentro mesmo da própria estufa, tá? Aqui eu queria mostrar para vocês um processo que a gente chama de processador automático, porque quando você faz a parte de processamento dos tecidos com apoio de equipamentos, né, você tem basicamente 2 tipos de equipamento para subsidiar essa etapa. Então, quer dizer, você tem um processador que é chamado de sistema aberto, né? Então, existem vários modelos, eu trouxe aqui um modelo para mostrar para vocês, onde ele é todo controlado, então ele não precisa ali da presença do técnico, do aluno, do professor, enfim, seja lá quem for que estiver manuseando esse material, não precisa, ele faz, né, toda a parte de desidratação, de afinização e infiltração sozinho, claro, com gasto maior de reagentes, então só justifica realmente para ambientes onde tem uma grande quantidade de amostras sendo processada diariamente, porque senão não justifica, né? E você tem também os sistemas que são fechados, né? Os sistemas que trabalham em vácuo. Então, são sistemas enormes, tem vários modelos também, alguns mais modernos, como esse que está sendo apresentado aqui, e eles são selados em sistema de vácuo. Assim. Esses equipamentos, eles são muito utilizados em 2 situações. Ou quando trata-se de um laboratório, geralmente laboratórios de diagnóstico, né? Que tem um grande volume de trabalho, alguns modelos processam 300 cassetes de vez, então você justifica você ter um equipamento desse, ou então quando é um ambiente hospitalar, né? Tem hospitais que dão 700 laudos diariamente, né? Dependendo da cidade onde esse laboratório fica, dependendo do volume enfim, né, da contribuição que esse hospital dá a essa parte de diagnóstico. Então, nos ambientes de pesquisa, esses processadores automáticos de sistema fechado, né, de sistema vácuo, eles são menos utilizados. Né? Mas eles são muito importantes, porque quando você trabalha com muitas amostras ao mesmo tempo, você trabalha com uma quantidade muito grande de material, o ideal, de fato, é que você trabalhe com o sistema vácuo, porque ele sela totalmente
o contato com o ar, e ele permite que tudo seja feito de forma que absolutamente nenhuma volatilização aconteça ali, para o meio, né, ali onde aquele equipamento está. Então, é tudo fechado, protegido. Então, em muitas situações, ele é realmente fundamental para facilitar o trabalho com rapidez e com proteção em saúde e proteção ambiental. Então, uma vez que esse material ele esteja infiltrado, a gente observa, né, porque ele fica com uma casquinha em cima, bem da parafina quando a gente tira, né? Esse material ele está protegido. A parafina infiltrou ali nos tecidos, né? Tudo onde tinha água, onde tinha gordura, né? Lembrando que a gordura ela também é removida nessas passagens de xilol e de álcool etílico. Então, a parafina ela penetrou ali em tudo que era anteriormente ocupado pela água e pela gordura. Então, o material está infiltrado, ok. Eu queria fazer aqui algumas considerações a respeito dos tipos de parafina histológica que existem, né? Porque você pode comprar as parafinas mais conhecidas são as parafinas que elas vêm assim em blocos, né? Às vezes blocos bem grandes, às vezes blocos menores. E atualmente muito conhecidas as parafinas em granulação e em lentilhas. Então, geralmente, a gente costuma preferir, sempre que a gente tem dinheiro para comprar e a gente tem acesso, né, não se trata de uma licitação para compra, né, no ambiente público, a gente prefere comprar a parafina em lentilha, porque essa parafina ela é mais fácil, né, de fundir, mais rápido. É muito mais fácil você fundir uma parafina que está em lentilha ou granulada do que uma parafina que está assim em bloco, tá? Mas você pode usar a que você tiver no seu laboratório, não tem problema. Então, se você tiver só em blocos assim, você pode usar ela. É só você tratar a fusão com mais antecedência, né? E às vezes quebrar em pedaços menores essa parafina. Existem algumas parafinas histológicas que elas têm o que a gente chama de formulações especiais, né? Que são parafinas de alta performance, que elas têm muitas das formulações têm algumas restrições, né? Dependendo da técnica que você vai proceder no final, lá em última instância, para que aquele material vai servir, mas a gente vai falar sobre isso quando a gente estiver falando dessas técnicas, né, do que não se deve ser feito. Mas eu queria falar dessas parafinas um pouco de alta performance, porque elas a gente tem basicamente dois modelos, esse aqui em forma de lentilha, como vocês estão vendo, ó. Então, a gente tem as que elas têm um reagente final que é realmente uma mistura, né, de parafina com polímeros plásticos, né, e que resistem, inclusive, a altas temperaturas sem separar, né, parafina dos polímeros. E a gente tem aqui essas lentilhas que são, na verdade, de parafina cobertas, né, com esses polímeros, né? Então, essas melhorias que foram feitas, elas na verdade, são indicadas quando se trabalha com esses sistemas automatizados, principalmente esses sistemas fechados, né, a vácuo, que trabalham com características muito especiais, né, e fornecem resultados muito bonitos mesmo, os materiais que são processados e incluídos com essas resinas, né? Mas a gente tem algumas ressalvas que a gente vai comentar quando a gente estiver falando um pouco da parte de colorações, quando a gente estiver falando da parte de imunohistoquímica, enfim, a gente vai falar do que é adequado para cada situação, tá? Então, quando você trabalha, voltando aqui, com uma parafina histológica, que a gente chama de parafina comum, que, claro, ela já é bem melhorada em relação às outras parafinas, ela tem ponto de fusão ali, né, naquela faixa que a gente comentou, e ela realmente ela é filtrada, né? Ela pode até não ser ultra filtrada, mas ela é filtrada, então já atende bastante ao que a gente precisa, tá? Então, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. Então, até o próximo vídeo. A gente vai seguir falando a respeito da confecção em si
do bloco de parafina, né? E depois seguindo para a etapa de corte, né? Microtomia, produção desses cortes, tudo que está envolvido nisso, e finalmente armazenar o nosso corte já, tá? Até o próximo vídeo.